Olá meninas, começando hoje uma nova sequência de videoaulas, eu começo a ensinar vocês a fazer o tapete russo com barbante número 8, motivos casal de corujinha. Esse tapete tem 1,40 m de comprimento por 85 centímetros de largura. Ele é produzido com 1 kg de barbante número 8, natural, e 600 gramas do barbante colorido número 8. No caso do nosso tapete aqui, eu estou utilizando um tom de pink. Para a aplicação do tapete, nós vamos utilizar um casal de corujinhas que você encontra a videoaula deles aqui na playlist aplicações do nosso canal. E aqui na outra lateral, nós vamos ter 3 florzinhas caracol que foram produzidas com barbante amarelo número 6 e a agulha número 4. Essas florzinhas você encontra a videoaula delas na playlist flores aqui do nosso canal. Para acabamento, aqui na parte de cima, eu coloquei um botão em forma de coração. Para produzir as nossas corujinhas, a base delas também foram produzidas com barbante número 8. Aqui nós temos um tom de rosa e pink. E os detalhes aqui dos olhos, o bico, os lacinhos e também os pés foram produzidos com barbante número 6 e a agulha 3,5. E o tronco aqui, onde as corujinhas ficam aplicadas, foram produzidas com barbante decore em tom de marrom. Mas você pode utilizar um outro barbante comum ou utilizar um outro tom de decore. O efeito desse tapete realmente é lindíssimo. Fica muito bonito aí para o quarto das meninas. Procure trabalhar com barbante número 8, que fica um tapete um pouco mais pesado e fica mais difícil de deslizar no chão e para evitar com que as crianças se escorreguem no tapete. Se você for produzir para um quarto de menino, você pode trocar o tom de pink para um azul e colocar uma outra aplicação aqui, se não quiser as corujinhas, ou mesmo pode fazer as corujinhas em tom de azul e fazer a gravatinha aqui. Podem ser feitas 2 corujinhas em tons de azul e as gravatinhas podem ser em tons de marrom, que vão ficar muito bonitas. Aí no caso, para um quarto de menino, você não faz aqui o lacinho para a cabeça e pode fazer apenas 2 gravatinhas. Pega esse lacinho e posiciona aqui como esse aqui. Ok, meninas? Então vamos começar. Nós vamos começar trabalhando com barbante natural número 8 e a agulha de trabalho é a número 4. Eu vou prender o fio na agulha e vou fazer 80 correntes. Com as 80 correntes prontas, eu vou voltar na 4ª corrente depois da agulha e nessa corrente eu faço 5 pontos altos. Então ficou assim. Aqui eu conto então como 6 pontos altos. Nós temos aqui as 3 primeiras correntes e mais os 5 pontos altos que fizemos. Agora eu vou trabalhar um ponto alto em cada corrente de base.
Pegando sempre a alcinha de cima aqui da corrente, eu vou fazer um ponto alto em cada uma delas, até o final da carreira. Então, vai ficando assim. Chegando aqui no final da carreira, então, nós temos aqui a primeira parte, fizemos um ponto alto em cada corrente de base. Na última corrente, eu vou fazer 6 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, eu vou virar o trabalho aqui, vou fazer um ponto alto em cada ponto que eu tenho, na base de cada ponto que eu fiz do outro lado da carreira. Então, vou trabalhar agora um ponto alto na base de cada ponto que eu havia feito. Eu vou aproveitar que eu vou fazendo esses pontos aqui e vou prendendo essa sobra que eu tenho aqui do fio. Então, quando eu faço o ponto, eu deixo ele retinho aqui, vou fazendo ponto alto e vou prendendo ele aqui na base. Então, vai ficando assim, e eu vou fazer o mesmo aqui por toda a carreira. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, daquelas correntes que deixamos aqui antes de começarmos o ponto alto. Então, nessa terceira corrente, eu faço um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Eu tenho aqui uma régua, trabalhado com pontos altos dos dois lados. E aqui na lateral eu tenho uma parte oval. E do outro lado também fiquei com uma parte oval. Aqui na parte reta, eu tenho 75 pontos em cada um dos lados. E em cada uma das partes ovais, ficaram 6 pontos altos. Então, 6 e 6 são 12, mais 75 de cada lado dá 150, mais os 12. Então, nós teremos um total de 162 pontos aqui nessa régua, ok? Agora, para fazer a segunda carreira, eu vou subir 3 correntes e no mesmo ponto de base faço um ponto alto. No próximo ponto de base eu faço 2 pontos altos. No próximo faço mais 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. E no próximo, mais 2 pontos altos. Então, aqui na parte oval, contando aqui as 3 primeiras correntes como ponto alto, eu tenho aqui um total, então, de 12 pontos altos.
Antes eram 6 pontos altos e eu fiz então em cada ponto de base 2 pontos altos, totalizando aqui 12 pontos, ok? Agora vou fazer 2 correntes e no próximo ponto de base eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e deixo a outra na agulha. Vou para o próximo ponto de base, faço mais um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e deixando a outra na agulha. Passo para o próximo ponto de base, fazendo um ponto alto e fecho apenas a primeira laçada. Então, eu tenho 3 pontos altos, feito apenas a primeira laçada de cada um deles. E aqui na agulha ficaram então 4 laçadas. Eu faço mais uma laçada, passando aqui por dentro de todas as outras, fechando, formando então um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Observe que aqui na base nós não saltamos nenhum ponto. Fizemos apenas as correntes de separação aqui em cima. Aqui na base vamos trabalhar em cada ponto de base. Então, faço 2 correntes e vou trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, faço mais um ponto alto, fecho apenas a primeira laçada, as outras vão ficando na agulha, e faço o terceiro ponto alto e fecho apenas a primeira laçada. Então, fiquei com 4 laçadas aqui na agulha, faço mais uma laçada, fechando todas juntas. Então, vai ficando assim, bloquinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separados sempre por 2 correntes. Faço mais 2 correntes. E vou trabalhar mais um bloquinho de 3 pontos altos fechados juntos. Então, faço o primeiro, fechando apenas a primeira laçada, faço o segundo, fechando apenas a primeira laçada e faço o terceiro, fechando apenas a primeira laçada. Fiquei com 4 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todas juntas. Então, vai ficando assim. Os bloquinhos vão sendo fechados juntos, mas cada ponto vai ficando em um ponto de base. E entre um bloquinho e outro, nós teremos sempre 2 correntes. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto mostrando para você como ficará. Terminado aqui o último bloquinho, nós ficamos aqui com 25 bloquinhos ao todo, de 3 pontos altos, separados sempre por 2 correntes, ok? Depois do último bloquinho, eu faço 2 correntes e no próximo ponto de base, trabalho 2 pontos altos. No próximo, trabalho mais 2 pontos altos. E vou fazer 2 pontos altos em cada ponto de base que eu tenho aqui na parte oval. São 6 pontos que eu tenho aqui na base e no final nós teremos um total então de 12 pontos altos. Então, tenho aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 pontos altos. Agora, volto a trabalhar os bloquinhos. Então, faço 2 correntes e no próximo ponto de base, faço o primeiro ponto alto, deixando a primeira laçada na agulha. Passo para o próximo ponto de base, faço o segundo ponto alto,
deixando a segunda laçada na agulha, passo para o próximo ponto de base e faço o terceiro ponto alto, deixando a segunda laçada na agulha. Ficam 4 laçadas na agulha e agora fecho todas juntas. Faço mais 2 correntes. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e depois finalizar com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, vou completar fazendo os bloquinhos e já volto mostrando para você como ficará. Para fazermos a terceira carreira, eu vou subir 2 correntes. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos altos fechados juntos. Então, eu faço o primeiro, fecho a primeira laçada, deixo a outra na agulha, faço o segundo ponto alto, fecho a primeira laçada, então fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma laçada fechando todas juntas. Agora, vou fazer 3 correntes e vou fazer mais um bloco com 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer o primeiro ponto alto no próximo ponto de base, fecho apenas a primeira laçada. E no próximo ponto de base, eu vou fazer os outros 2 pontos altos juntos. Então, faço o primeiro, fecho apenas a primeira laçada e faço o segundo e fecho também só a primeira laçada. Então, fiquei com 4 laçadas na agulha, o primeiro ponto alto fica em um ponto de base e os outros 2 pontos altos ficam no outro ponto de base. Agora eu fecho todos juntos. Vamos fazer outro, faço novamente 3 correntes. No próximo ponto de base, eu faço um ponto alto, fechando a primeira laçada, a outra fica na agulha, passo para o próximo ponto de base, faço outro ponto alto, fechando apenas a primeira laçada e no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, fecho a primeira laçada e agora faço mais uma laçada fechando todos os pontos juntos. Então, vão se formando novamente bloquinhos com 3 pontos altos, só que aqui na parte oval, nós vamos fazer o primeiro ponto alto em um ponto de base e os outros 2 faço em outro ponto de base. Sempre vou fazendo as 3 correntes entre os blocos e depois trabalho os blocos com 3 pontos altos. 3 correntes e depois os blocos com 3 pontos altos fechados juntos. O primeiro ponto alto fica em um ponto de base e os outros 2 no outro ponto de base. No final, nós teremos 6 blocos de 3 pontos altos separados sempre por 3 correntes. Vou fazer mais 3 correntes, passo para a alça que tenho na base e trabalho novamente um bloco com 3 pontos altos fechados juntos. A partir de agora, eu começo a fazer apenas 2 correntes de separação entre os blocos. E em cada alça de base, eu vou trabalhar um bloco de 3 pontos altos fechados juntos. E entre os blocos, eu vou fazer sempre 2 correntes de separação. Vou fazer a mesma sequência por toda essa parte reta do tapete e quando chegar na parte oval, eu volto trabalhando junto com você. Terminada toda a parte reta, estará dessa forma. Eu fiz em cada alça de base os blocos com 3 pontos altos separados por 2 correntes. Depois do último bloco,
eu volto a fazer 3 correntes e sem saltar nenhum ponto de base, no próximo ponto de base, porque agora eu vou trabalhar aqui na parte oval, vou fazer um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, e no próximo ponto de base eu faço mais 2 pontos altos, fechando novamente apenas a primeira laçada. E agora, com todas as laçadas aqui na agulha, eu tenho 4 laçadas na agulha, eu fecho todas juntas. Faço 3 correntes, no próximo ponto de base eu faço um ponto alto, fechando apenas a primeira laçada, passo para o próximo ponto de base e faço mais 2 pontos altos, fechando apenas a primeira laçada, fico com 4 laçadas na agulha e fecho todas juntas. Então, fiz aqui na parte oval 2 blocos e vou fazer um total de 6 blocos aqui, separados sempre por 3 correntes. Terminado aqui os 6 blocos, então, da parte oval, eu faço 3 correntes. E na próxima alça, eu trabalho o bloco de 3 pontos altos, fechados todos juntos. A partir daqui, eu começo a fazer apenas 2 correntes e em cada alça de base, eu vou fazer o bloco com 3 pontos altos fechados juntos. Vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, da mesma forma que eu fiz aqui do outro lado, e depois finalizar com ponto baixíssimo. Quando eu fizer aqui o último bloco, eu vou fazer 3 correntes e finalizo com ponto baixíssimo aqui em cima do primeiro bloco aqui da primeira parte oval que iniciei a carreira, ok? Então, vou completar aqui e volto mostrando para você como ficará. Terminada a carreira, então ficou dessa forma. Eu completei aqui a carreira trabalhando na parte oval e depois de fazer o último bloco, eu fiz 3 correntes e prendi com ponto baixíssimo aqui no primeiro bloco que eu havia feito, ok? Agora eu vou passar para dentro da próxima alça, trabalhando um ponto baixo. Faço mais 3 correntes e na mesma alça de base, faço um ponto alto. Faço uma corrente e ainda na mesma alça faço mais um ponto alto. Então, o ponto baixo e as primeiras 2 correntes equivalem a um ponto alto, e a outra corrente será a corrente de separação. Então, aqui nessa primeira alça, nós contamos que temos 3 pontos altos separados aqui por 2 correntes. Eu tenho uma corrente aqui depois do primeiro ponto alto e uma corrente depois do segundo ponto alto, ok? Agora, sem fazer nenhuma corrente de separação, eu passo para a próxima alça e faço um ponto alto, uma corrente, faço mais um ponto alto, outra corrente e faço um terceiro ponto alto. Sem fazer nenhuma corrente de separação, eu passo para a próxima alça e faço um ponto alto, uma corrente de separação, mais um ponto alto, outra corrente de separação e mais outro ponto alto. Então, vou trabalhando 3 pontos altos em cada alça que eu tenho aqui na base.
Então, tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 conjuntos aqui de 3 pontos altos em cada alça de base. Vou fazer aqui, então, o último conjunto nessa última alça que eu tenho de 3 correntes. Então, nessa parte oval, cada alça de base vão ter 3 pontos altos e 2 correntes. Vai ficar dessa forma, ok? Passando agora aqui para as alças que eu tenho na parte lateral do nosso tapete, eu passo a fazer apenas um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, formando então V nessa parte aqui reta do nosso trabalho. Novamente, na próxima alça, eu faço um novo V com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. E na próxima alça, trabalho um novo V. Terminada aqui a parte reta, então ficou assim, com V em cada alça que tenho na base. Quando eu chego aqui na primeira alça que tenho, chegando na parte oval, na alça que tenho de 3 correntes, aqui eu vou voltar a trabalhar então com 3 pontos altos. Então, faço o primeiro ponto alto, uma corrente de separação, faço o segundo ponto alto, mais uma corrente de separação e o terceiro ponto alto. Passo para a próxima alça e faço novamente um ponto alto, uma corrente de separação, faço o segundo ponto alto, mais uma corrente de separação e mais um ponto alto. Então, vou fazendo 3 pontos altos, entre eles ficam uma corrente de separação, então teremos 2 correntes aqui na mesma alça, separando os 3 pontos altos, e quando eu passo de uma alça para outra, não faço nenhuma corrente de separação. Então, por toda essa parte oval, eu vou trabalhar essa mesma sequência, fazendo em cada alça de base os 3 pontos altos, separados por uma corrente. Vou fazer esses blocos com 3 pontos altos em cada uma das alças aqui que eu tenho. Nessa parte oval, então eu terei um total de 7 blocos com 3 pontos altos aqui. Na primeira parte do tapete, aqui, até agora nós fizemos apenas 6 blocos com os 3 pontos altos. Mas quando eu vier trabalhando agora a parte reta, eu vou completar aqui na última alça. Então, fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 blocos de 3 pontos altos. Então, em cada alça de 3 correntes, eu vou fazer os 3 pontos altos. A partir daqui, eu volto a trabalhar agora apenas o V, que é um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Então, em cada alça de base dessa parte reta do tapete, eu trabalho o V e de um V para o outro não faço nenhuma corrente de separação. Então, vou completar essa lateral aqui do tapete e volto então finalizando ela com você. Chegando aqui na última alça, eu tenho novamente uma alça com 3 correntes. Então, eu trabalhei os V's aqui por toda a extensão da parte reta do trabalho. E agora eu faço novamente um bloco com 3 pontos altos. Então, fiz o primeiro ponto alto, faço uma corrente de separação, faço o segundo ponto alto,
mais uma corrente de separação e o terceiro ponto alto. Agora eu vou fechar a carreira com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei. Então ficou dessa forma. Aqui na parte oval vão ficar 7 blocos com 3 pontos altos e 2 correntes. E aqui na parte reta do tapete, em cada alça de base ficam um V que é formado por um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Então, até agora, o nosso tapete estará dessa forma. Para começarmos a quinta carreira, nós vamos passar para a próxima alça de base fazendo um ponto baixo. Agora faço 3 correntes. As duas primeiras junto com o ponto baixo vão dar a altura de um ponto alto. E essa última corrente será uma corrente de separação, ok? Agora no próximo ponto alto de base, eu vou fazer um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço mais uma corrente de separação e na próxima alça faço mais um ponto alto. Então agora os bloquinhos passam a ter 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então aqui nos bloquinhos serão 4 pontos altos e 3 correntes, ok? Agora eu faço uma corrente de separação. Agora vou saltar 2 pontos altos aqui na base e na próxima alça de base eu trabalho um ponto alto, faço uma corrente de separação. No próximo ponto que eu tenho na base, eu faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Faço mais uma corrente de separação e na próxima alça de base, faço mais um ponto alto. Então, vão ficando agora 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Faço mais uma corrente, salto 2 pontos aqui na base e na próxima alça de base, trabalho um ponto alto. Faço uma corrente de separação, no próximo ponto de base, faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço mais uma corrente e na próxima alça de base, faço mais um ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Aqui eu já tenho 3 blocos com 4 pontos altos cada um. Vou fazer uma corrente de separação e vou fazer mais um bloco. Faço mais uma corrente. Faço outro bloco. Faço mais uma corrente. E agora vou para o último bloco. Então, ficou assim. Isso aqui é a parte oval. Na carreira anterior, nós fizemos aqui, começamos a carreira fazendo 6 blocos com 3 pontos altos e nessa carreira eu faço agora os blocos com 4 pontos altos. Entre os pontos altos sempre vou fazer uma corrente de separação e entre um bloco e outro
também vamos fazendo mais uma corrente de separação, ok? Quando eu finalizar essa carreira, que eu fizer toda a volta e estiver já finalizando aqui, é que nós vamos fazer o último bloco para completar essa parte oval. Agora eu vou, para me passar para a parte reta, eu faço novamente uma corrente de separação, passo aqui para a alça que eu tenho na base do primeiro V e faço um novo V com um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto. Sem fazer nenhuma corrente de separação, eu passo para a próxima alça e faço novamente um V com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora vou trabalhar os V's por toda essa parte reta do tapete até chegar novamente na parte oval. Então aqui nessa parte reta nós estamos apenas repetindo a mesma sequência que fizemos na carreira anterior. Vou completar essa parte aqui e volto trabalhando a parte oval junto com você. Terminada então toda a parte reta, eu vou fazer uma corrente e passo agora para os blocos que eu tenho de 3 pontos altos aqui na base. Na primeira alça eu faço um ponto alto, faço uma corrente de separação. No ponto que eu tenho no meio, eu vou trabalhar um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Faço mais uma corrente e na outra alça eu faço outro ponto alto. Então ficaram 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo bloco e na alça eu trabalho um ponto alto, faço uma corrente, no ponto que eu tenho no meio, faço um ponto alto, uma corrente e mais um ponto alto, faço mais uma corrente e na outra alça faço mais outro ponto alto. Então fica assim, entre um bloco e outro, sempre vou fazendo um ponto alto. Então vou completar aqui essa parte dos blocos. Ao todo nós vamos fazer 7 blocos aqui nessa parte oval. São 7 blocos com 4 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E entre um bloco e outro, também vou fazer uma corrente. Terminada aqui a parte oval, então nós ficamos com 7 blocos com 4 pontos altos. Eu faço agora uma corrente e volto a trabalhar os V's nas alças de base por toda a parte reta. Então, os V's continuam a ser com um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. E entre os V's não existe corrente de separação. Vai ficando dessa forma. Eu vou completar toda essa parte reta, fazendo um V em cada ponto de base. Depois aqui do último V, eu vou fazer uma corrente de separação. Volto a fazer o bloco com 4 pontos altos, separados sempre por uma corrente. Faço uma corrente de separação e finalizo a carreira aqui na segunda corrente que iniciamos. Então, vou completar aqui e volto te mostrando essa carreira então já finalizada.